Life is not a mere human life. I was bought by a huge price, by the blood of Christ. Now I am a new creature. God gave me a new nature. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor nesse dia. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Nesse dia que a gente vai acordando com Deus e a gente fica tranquilo num cantinho assim para absorver a glória da verdade e da graça. É maravilhoso. Absorver essa revelação que a cabeça humana ela tem dificuldade. Eu, como pastor, ao longo de 25 anos, eu percebo como que a cabeça, o raciocínio humano, ele tem dificuldade em absorver, né, a totalidade, essa coisa linda do que Deus é e do que Deus faz em nosso favor, pela graça. Entende? Todo dia eu procuro trazer para vocês uma coisa assim profunda da revelação do amor e da graça de Deus, porque a cabeça ela entende tudo ao contrário, ela entende tudo religiosamente, de uma maneira ela enxerga Deus como um castigador, mor. Deus é um castigador mor. E muitas vezes os cristãos eles se aproximam de Deus e a boca deles fala com Deus como se eles confiassem no amor. Oh, Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Mas dentro do coração ele fala assim: Senhor, eu estou com medo de ti. O coração está falando isso e a boca está falando: tu és maravilhoso, tu me amas. Entende? A boca fala uma coisa e o coração crê outra coisa. E Deus não quer isso, não. Deus quer uma unidade entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente crê profundamente no coração. Muitas vezes a boca cristã, ela fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor quer o melhor para a minha vida. Mas dentro do coração, o coração diz assim: eu não sei não, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo das reações dele, eu tenho medo do humor de Deus, eu tenho medo do que ele pode fazer comigo, eu tenho medo que ele possa me levar por caminhos em que eu tenha que sofrer, eu tenho medo disso. E eu garanto uma coisa para você: se você tivesse que ficar perto de uma pessoa amada, um ser humano, que você diz que ama, e você tivesse que estar com medo o tempo inteiro das ações dele, eu te garanto uma coisa: esse relacionamento não seria nada bom. Mas é exatamente isso, esse relacionamento que grande parte dos cristãos tem com Deus. Entende? E as pessoas escondem isso, elas procuram esconder essa visão íntima que elas possuem de Deus. Por quê? Porque elas sabem que elas necessitam de Deus, elas sabem que necessitam ser salvas, necessitam, né? Então existe uma salvação com medo, aquela salvação medrosa. Eu preciso de Deus para chegar até o céu, mas aqui na terra eu desconfio de que Ele não é tão amoroso assim comigo. Entende o que eu quero dizer? Como é que Deus pode provar seu amor comigo? E o apóstolo Paulo diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cara, é tão difícil será pensar nessas coisas com profundidade. Deus provou que me ama quando eu era pecador. Aí ele completa a frase, né? A frase que ele completa é mais poderosa ainda.
Ele diz assim, muito mais agora, sendo já salvos pelo seu sangue, serão salvos da sua ira, não é isso? Muito mais agora. Então, quando eu acordo, deixa eu falar uma coisa para vocês, quando eu acordo nessa certeza do muito mais agora. Se Ele me amou quando eu era pecador, muito mais agora, que Ele me colocou numa posição eterna de justiça. Eu sou justo diante dos seus olhos, eu sou santo, eu sou inculpável. Está aqui uma coisa que muitos crentes eles não tomam posse para si. Eles têm medo de falar isso. Eu não posso falar isso. Por que não pode? Porque o meu comportamento ainda não é perfeito. Cara, o seu comportamento só pode ser aperfeiçoado, quando você toma posse radical de que você é justo. Você está entendendo esse negócio? Você nunca conseguirá se libertar dessa agonia psicológica sem entrar de sola, de cabeça na glória, sem acordar com ousadia e falar, Deus, aleluia. Eu sou amado de ti. Eu não quero nem saber o que a minha cabeça disse, o meu consciência diz. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber o que a palavra diz. Entende? Por que isso? Porque é exatamente isso que forma uma nova cabeça em mim. É essa postura que forma um novo psicológico, espiritual, e não carnal, não medroso, não temeroso. Entendeu? Deixa eu ler um texto para você, para que você entenda o que eu estou querendo dizer com ele. Em Efésios capítulo 3, versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim que ele ora a Deus, para que segundo as riquezas da sua glória, ele nos conceda que sejamos corroborados com poder pelo seu Espírito no nosso homem interior. E eu quero que você perceba a glória dessa coisa interior, que não é a mera cabecinha que pensa errado pra caramba. A cabeça pensa errado demais. E porque ela pensa errado, ela também tem um relacionamento errado com a glória. Você entendeu o problema da cabeça? O nosso maior problema é a cabeça, é como a gente pensa. Não é aquilo que Jesus já realizou em nós, porque se a gente unisse a nossa cabeça perfeitamente com o que está realizado dentro de nós, aleluia, nós teríamos um batismo de glória, de poder e de vitória e de amor. É o que ele está dizendo aqui. Eu oro para que Deus conceda que vocês sejam corroborados com esse poder que vocês já possuem. E por que ele não se manifesta? Porque a cabeça se sente indigna, a cabeça se sente sempre naquela condição de que eu preciso ser corrigido, eu preciso ser podado, eu preciso ser, entendeu? Eu preciso de alguma forma sentir que Deus me corrige, existe correção. Cara, deixa eu explicar uma coisa para você. Existem textos na Bíblia que a gente não deveria gostar para nós, querer para nós. Eles estão ali como advertência. Você está entendendo? Então, se a pessoa vive somente nesses textos, é porque ela não saiu dessa beirada da vida cristã. Ela está sempre nas bordas. Se eu vivo na fronteira entre a carne e o espírito, na borda, na beirada, na linha fronteiriça, cara, eu estou vivendo numa posição super errada. Por quê? Porque ali existe um texto, olha, Deus pode te corrigir. Ele pode, porque Ele ama. Você está entendendo? Deixa eu explicar direitinho. Deus, Ele só corrige quem Ele ama, está escrito. Ele não corrige quem não tem aliança com Ele. Ele não vai corrigir, Ele corrige quem Ele ama. Mas como é que Deus corrige? E por que Ele corrige? Em primeiro lugar, Deus não corrige os seus amados com tragédia e com doença e com... Entendeu? Não é assim a correção do Pai.
Você já viu um pai humano pegar o seu filho amado, entendeu? E jogar ele debaixo de um carro para ver se ele se corrige, para ver se conserta o caráter dele? E há mais ou menos essa ideia que alguns cristãos têm de Deus. Não é à toa que quando essas pessoas vão tentar uma relação com Deus, numa intimidade, no silêncio, a boca vai falar com Deus uma coisa, mas o coração está falando outra coisa. Eles não têm confiança nesse Deus. Imagina só, se eu imagino que esse Deus é assim comigo, que Ele me trata com essa rigidez, que Ele me trata com essa severidade, que Ele pisa em mim, que Ele me descasca o marrete. Que confiança, que prazer, que amor que eu posso ter com Deus. Eu posso tentar fingir, eu posso tentar cantar para Ele, mas vai ser tudo fingimento. Eu não terei o prazer de estar com Ele, porque no fundo do meu coração eu não confio nele. Estou errado ou estou certo? Entende? Então a correção de Deus existe, mas é uma correção com amor, com inteligência, com sabedoria. Entende? Sempre procurando o melhor, sempre procurando tirar de dentro de nós aquilo que está escondido, que está colocado lá pelo próprio papai. Então Deus pode corrigir? Pode. Mas nós não viveremos uma vida baseada nessa borda, nessa fronteira. A gente tem que sair dessa posição e entrar lá para o interior de uma relação com Ele que não tem correção, que não precisa de correção. Por quê? Porque a gente mesmo se corrige diariamente. Você está entendendo? Quando eu continuamente deixo a palavra de Deus corrigir, exortar, né? Eu não preciso dessa correção externa que Deus pode usar comigo, uma correção em amor, não é uma correção maldita, maligna, né, para te quebrar, para te lascar, porque eu sou Deus. Não é assim que funciona a correção de Deus, do Pai. Entende o que eu quero dizer? E eu preciso falar isso porque tem muita gente que precisa ouvir isso, porque entende Deus tudo errado. Pausa pro cafezinho. Entende que Deus é esse Deus ruim. Então Paulo diz assim: eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que vocês sejam corroborados, ou seja, revestidos de poder pelo seu Espírito no nosso homem interior, que é a nossa alma. Essa alma precisa de poder, de capacidade, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Por quê? Porque Ele já habita no Espírito, está entendendo? Mas Ele vai habitar no meu coração pela fé. Eu preciso de fé para que Ele venha e encha essa esfera da alma, entendeu? Eu preciso de fé. É por isso que Ele fala, para que Cristo habite pela fé, aonde? No vosso coração. Por quê? Porque Ele já habita no Espírito. Mas não basta Ele habitar no Espírito. Eu preciso crer que Ele deve habitar nas minhas emoções. Se eu tiver medo de Jesus Cristo, se eu tiver medo de Deus, Cristo não está habitando no meu coração. Você concorda comigo? Por quê? Porque como é que eu posso ter medo se eu tenho que estar cheio de amor? Você entendeu? Eu tenho que escolher entre amor e medo. As duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. O apóstolo João é que disse isso. Ele disse assim: no amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Você percebe que o amor chuta o medo para fora, mas o medo chuta o amor para fora. O que você vai escolher hoje? Eu estou perguntando para você que está escutando este áudio. Eu quero que você entenda que dentro de você existe uma coisa escondida. E você nunca vai ter a plenitude do Espírito e do poder de Deus e do amor de Deus no seu coração se você não expulsar essa coisa oculta, que é o medo de Deus. Entende? Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não pode ter a plenitude da raiz, da glória, da força, do amor, da unidade, de uma vida poderosíssima,
Se dentro do seu coração todo dia você acorda desconfiado de Deus, com medo de Deus, sem entender Deus, sem entender os caminhos de Deus, sempre achando que Ele é um cara que te pune, entendeu? E que você precisa ser punido, e com essa ideia de condenação na ideia da mente. Isso não é o caminho do Evangelho. Não é. Então ele diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E o seu coração precisa estar cheio dessa glória, de que a Cristo habitando no teu coração não pode haver medo, nem desconfiança, nem insegurança em relação a Deus. Aí ele completa uma coisa que eu quero que você guarde, está escrito assim, ó, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Essa é a finalidade de Deus comigo e com você. Nós precisamos cultivar com Ele uma mentalidade diária que vai arrancando todo esse medo, todo esse pavor, toda essa ligação religiosa, medrosa, temerosa com Deus, de correção, de medo, de pavor e tudo mais, e deixamos dentro de nós criar uma outra raiz de amor, é o que ele está dizendo, para que nós possamos estar arraigados e fundados em amor e não em medo. Nós precisamos ter raízes de amor, raízes profundas de amor. Se alguém chegar para mim: pastor, você tem medo de Deus? Não, eu tenho amor. Não tenho medo de Deus, não. Eu amo Ele, Ele me ama. Eu não estou preocupado que Deus vai me pegar hoje na esquina e vai me lascar ali, que Ele está a fim de me corrigir com essa mão pesada, castigadora. Isso não existe na minha concepção. Por quê? Porque eu destruí isso no meu psiquismo. Como que eu destruí? Com a palavra de Deus que diz que eu tenho que estar fundado e arraigado em amor. Como que eu posso estar fundado e arraigado em amor e ao mesmo tempo fundado e arraigado em medo, temor, desconfiança? Como que eu posso ter fé em Deus se eu tenho medo de Deus? Como que eu posso receber cura de Deus se o meu psiquismo entende que Deus usa a doença para o meu bem? Então, percebe que a tua cabeça, se ela tiver essas duas coisas operantes, você tem uma mente dividida em relação a Deus. Você nunca conseguirá de Deus coisa alguma, diz o apóstolo Tiago, porque o homem de ânimo dobre, de cabeça dividida, não consegue de Deus coisa alguma. Como é que a gente consegue ter vitória, fé, paz e vitória, desconfiando com a cabeça medrosa, desconfiada, que desconfia do amor, que nunca confia que é amado para valer? Como que eu posso acordar todo dia de manhã cheio do Espírito, da alegria, da força, do amor, da coragem, se ao mesmo tempo eu estou cheio de medo, desconfiança, temor? Como que eu posso ter essas duas coisas operantes ao mesmo tempo na mente? Então eu quero trazer você, talvez esse não seja o seu caso, mas a maioria das pessoas tem esse problema, entendeu? Elas vão para uma cadeirinha e falam assim: hoje eu vou tentar ter comunhão com Deus. Está vendo o erro aí? Já começa pelo tentar. Porque com Deus a gente não tenta nada, a gente vai e faz. Por que faz? Porque é Deus que tem que produzir. Não sou eu que vou tentar nada, é Ele que produz em mim. Aleluia. Então quando eu venho para uma cadeirinha ficar com meu papai querido, entende? Eu venho para um território de absoluto amor, de absoluta confiança, absoluta entrega. Eu não estou aqui para ter medo de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu vim aqui para ser amado, não para ser temeroso. Eu sento numa cadeirinha, não para dizer com a minha boca: Senhor, eu te amo, e lá dentro eu estou: Senhor, eu te amo. Só que eu tenho o seguinte: aqui dentro do meu coração eu tenho um maior medo de ti, Deus. Eu sei que o Senhor pode pesar a mão contra a minha vida. Eu sei que o Senhor pode me estar aprontando comigo esse dia uma coisa que eu ainda não sei o que virá. Sabe, esse tipo de coisa que está rolando lá no subconsciente.
está atrapalhando profundamente a minha relação de alegria. Por isso que eu não consigo cantar, eu não consigo ter alegria genuína, eu não consigo ter poder do Espírito. Entende? Porque que Paulo diz que se eu não estiver fundado e arraigado em amor, eu não consigo estar revestido de poder no homem interior. Uma coisa está ligada na outra, e você tem que entender essas passagens da Bíblia. Pastor, de onde vem todo esse medo? Vem da religiosidade, cara, do ensino errado e equivocado da palavra de Deus. Na palavra de Deus, ou você enxerga o amor glorioso de Deus, ou você só enxerga punição. Entendeu? Você tem todo o direito de pegar textos e montar uma doutrina só de punição. E adivinha o quê? Você vai viver com Deus aquela relação de causa e efeito, de medo, de punição. Tá entendendo? Você vai olhar para os textos do Antigo Testamento e vendo Deus destruindo gente. E você vai falar, esse é o meu Deus. Não, cara. Deus não é esse aí. Entendeu? Deus não é assim. Deus é como Jesus. Jesus é a expressa imagem de Deus. Pastor, então por que no Antigo Testamento Deus era tão severo? Por causa de uma aliança da lei. A lei traz a condenação, está escrito. No momento que a lei foi estabelecida, a punição tinha que vir, porque é lei. Mas no momento que Jesus veio e trouxe a graça, ele mudou a configuração total da relação conosco. Agora estamos na graça e no amor. Pastor, mas a gente pode ser corrigido? Pode, mas vai ser corrigido em amor, e não em ódio, em raiva. Você está entendendo? E também nós não precisamos viver nessa borda, nesta fronteira da expectativa de correção. Não, a gente pode entrar para interiores mais poderosos da relação com Deus e sair dessa concepção de que eu preciso ser corrigido. Por quê? Porque eu não preciso ser corrigido. Eu tenho a palavra de Deus que eu me corrijo. Você está entendendo? Eu estou repetindo coisas para que você comece a cair ficha em você. A palavra de Deus diz assim, presta atenção, eu vou ler um texto aqui para você. Deixa eu achar. Olha só. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura, querendo dizer a Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão. Então, ao invés de esperar que Deus me repreenda severamente, eu tenho que ler textos que me tragam uma repreensão útil. Só. Entende o que eu quero dizer? Eu não preciso que Deus use instrumentos de vara, de açoite. Por quê? Porque eu sei me repreender com a palavra, eu sei. Está escrito aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação. Está vendo? Para a correção. Eu preciso ser corrigido. Mas todo dia eu me corrijo com a palavra. Eu estou me corrigindo com a palavra aqui. Na medida em que eu falo com você, tudo isso me corrige o norte da cabeça, do entendimento, né? Para a educação na justiça. Educação. A gente vai ser educado no caminho da verdade, da justiça. Então, para que eu preciso de açoite e de vara? Não preciso de nada disso. Eu tenho sabedoria para andar com Deus. Deus não precisa corrigir quem anda em espírito, quem anda em sabedoria, quem anda em amor, quem anda frutificando com aquilo que Ele colocou em nós. Entendeu? Então, grande maioria dos crentes tem essa ideia de que eles precisam de correção constante. Eu vou dizer para você, só precisa correção constante quem não anda na glória da frutificação automática que Ele propõe para nós. A gente está sempre naquela borda carnal e a gente está sempre com medo de Deus. E eu quero tirar esse medo diabólico do teu coração, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe como que a gente é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Não é através de correção, pancada, tragédia, morte e tribulação e doença, não. É através da palavra de Deus, continuamente meditada, absorvida, amada no nosso coração. A gente vai se tornando perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! Então eu não preciso desse negócio. Esses textos não são para mim. Pastor, esse texto é para você? Não. Se Deus me corrigir é porque eu falhei nessa minha tarefa de me autocorrigir. E Ele me corrigirá com o amor bendito que Ele possui por mim, e não com o ódio divino. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, presta atenção nessas palavras, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito do quê? De adoção. Olha que coisa linda. Baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Cara, esse texto é maravilhoso para todos os cristãos que têm essa neurose de medo, de pavor, de correção e de isso e daquilo. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui nesse texto, um versículo só, que o Espírito que nós recebemos na nova aliança, que é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, esse Espírito não é o Espírito da escravidão e do medo que havia antes, na antiga aliança. Porque a antiga aliança era uma aliança de medo, de pavor, de morte, de ameaça, de imputação do pecado. Entende? Essa aqui não. Essa aliança é a aliança da salvação, da libertação, da justificação, do amor. Paulo está dizendo assim: nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos outra vez, porque uma vez eles já foram atemorizados na antiga aliança. Mas se Jesus libertou dessa aliança de condenação, então nós não podemos outra vez estarmos vivendo atemorizados o tempo inteiro, com medo de Deus, com a agonia de Deus, com uma concepção errada a respeito dele. Mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, baseados no qual clamamos: Abba, papai, paizinho. Nós temos direito dessa unidade. Então, como é que eu levanto todo dia de manhã? Eu levanto nessa aliança de papai, e não de: ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim, eu estou com medo de ti. Está percebendo a diferença? Como é que você acorda? Você acorda no papai ou no tem misericórdia, ó Deus? Como é que você acorda? A tua cabeça determina isso. Não é Deus, não. Tá vendo só como é que funciona as coisas? Eu estou falando isso para muita gente. Tem muita gente precisando escutar isso. Paulo está falando assim para nós, irmãos. Ele diz assim, ó: vocês precisam estar fundados e arraigados em amor, porque vocês não conhecem isso. Vocês só conhecem um Deus temível. Tem igreja que ama pregar isso na cabeça dos crentes, fazendo os caras ficarem com muito medo. Por quê? Porque essa é uma maneira de manipular, né? Se eu manipulo você com medo, eu tento controlar o teu comportamento através do medo. Eu controlo como que você dá o dinheiro. Entende? Se você não der o dinheiro, você é amaldiçoado. Você está debaixo de maldição. Aí eu controlo você, porque você tem medo. Você dá porque tem que dar, porque senão Deus vai te amaldiçoar. Entendeu? Então eu controlo através do medo. Eu controlo o teu comportamento, eu controlo a tua roupa, eu controlo o teu lábio, o teu batom que vai no teu lábio, a tua saia, eu controlo o teu cabelo, o tamanho, o comprimento do teu cabelo. Eu controlo tudo em você através do medo. Medo de quê? De um Deus temeroso, de um Deus que mata, de um Deus que elimina, aniquila. E você nunca vai conhecer um Deus de amor que te ama, que te abraça, que te beija, que fala: vem cá, filhinho, senta aqui comigo. Você não me conhece. Você só conhece um espectro a meu respeito que não corresponde à glória real da minha natureza, porque Deus é amor. É difícil entender isso, né? Quando a gente tem medo de Deus, como é que a gente pode entender
que Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Por isso que Paulo diz assim, cara, a maior revelação que você pode ter na vida é a revelação de que Deus te ama e de que Ele é amor com você. Ele se misturou com você, Ele trouxe você para dentro dele e Ele entrou dentro de você para que vocês estejam unidos e a tua cabeça se despregue de todo medo, de toda condenação, de toda ideia de correção, de toda ideia de pancada, de toda ideia de necessidade de poda, disso e daquilo, e entre nessa glória de amor e fala, Senhor, eu não preciso de nada disso, porque eu estou andando no amor e na tua graça, e eu escolhi viver assim nessa bênção diária, inundado pela tua graça, pelo teu amor, porque essa é a vontade de Deus. Deus pagou um preço enorme para que você tenha esse tipo de mentalidade, você está entendendo? E eu vou lutar com a tua cabeça até que você comece a acordar amado e justo. Porque você não está acordando amado e justo. Você pensa que está, mas a tua cabeça está enfervilhada com conceitos religiosos e errados a respeito de Deus. E minha tarefa como ensinador da verdade é pegar um machado e destruir tudo isso e colocar você firme, arraigado e fundado no amor de Deus. Porque aí você vai conhecer vitória e glória. Aí você vai conhecer cura, a tua fé vai ser poderosa. Você vai ter ousadia de Deus, diante de Deus, e não medo. Você vai ter ousadia de pedir cura com capacidade. Falar, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou vitorioso, eu sou firme, eu sou amado. Aquele conceito medroso vai sair da tua cabeça e você vai ter ousadia, paz, alegria, poder, vitória e graça, porque você está fundado em amor. Que maravilha, Pai querido. Eu oro por mim, eu oro por todos que me escutam, porque este é o objetivo final do Senhor, que o nosso psicológico seja tomado por essa plenitude de Deus. Para que a gente possa conhecer a altura, o comprimento, a largura e a profundidade. É o que Paulo está dizendo. Veja, são 4 dimensões poderosas: a altura, comprimento, largura, profundidade. Do amor, porque a gente é muito pequeno no conhecimento do teu grande amor. A gente só conhece um Deus que pune, um Deus que realmente só tem interesse nessa coisa de torcer a gente, de fazer sair, né? Eu escuto mensagem dos crentes, eles falam isso: Deus precisa te espremer, amado. Você é uma azeitona, e para o azeite sair da azeitona, você vai ter que entrar numa prensa. E o cara, ai, que medo de Deus. Oh, Deus querido, a verdade é uma só, que Jesus foi moído por mim para que eu não seja moído. Ele foi a azeitona de Deus que teve que virar azeite em meu lugar, para que eu possa receber do seu azeite em mim. Aleluia. Amém? Obrigado, Senhor, por essa verdade tão maravilhosa do teu amor por nós. Aleluia. Que o Senhor nos ama, que o Senhor nos colocou numa relação de amor profundo e eterno, para que a gente possa acordar todo dia cada vez mais e mais e mais e mais fundados nessa realidade de que nós somos justos e amados pelo Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Essa é a tarefa que você tem diariamente, acordar com essa transformação de mentalidade. Eu estou aqui para ajudar nisso. Compartilhe esse áudio, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.